Boa noite, pessoal. Eu sou o Gustavo e estou aqui em prol de toda a moderação e colaboração do 143 para ajudar vocês com a etapa do Register Report do Common Application. Não depende necessariamente só de vocês, depende também do coordenador. Então vamos lá? Então, galera, essa aqui é a página inicial do Common Application. Eu já entrei com o meu login e senha aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai no My Colleges. Disso eu já pressuponho que vocês já estão com o College Search completo, assim, já preencheram ele. Vocês vão em Assign Recommenders. Fica embaixo do Questions e do IAI aqui. O FERPA, no caso, o FERPA, vou chamar ele assim mesmo, ele já precisa ter sido preenchido, já precisa ter sido completo, com assinatura, com tudo certinho. E só quando ele estiver completo que a aba do Register vai tá liberada. No caso do Register, o que acontece? Você vai ter duas opções. Eu não sei como que vai ser no edital do 156, mas no caso do 143, a gente não pôde fazer ele online porque estava tendo um problema na época. Então eu vou mostrar para vocês como que faz o offline. Se tiver que fazer o online, a única diferença eu vou falar na hora que chegar. Mas, na verdade, o online é muito mais fácil de se preencher. Mas, enfim, você tem que vir aqui no Invite Register, que já deve ter aparecido depois que você tiver completado o FERPA. Você clica nele, e aí vai aparecer aqui o Type, que seria o tipo de recomendação que você quer. Como eu estou tratando do Register e não do Academic Evaluator, você vai clicar no Register. O Title é qual que é o título do seu coordenador de curso, doutor, caso ele tenha doutorado, e Mister, Miss ou Miss, se ele não tiver doutorado, se ele tiver no mestrado, digamos. Miss é para homem, Miss e Misses é para mulher. No caso, uma casada ou não casada. Então aqui no caso vou colocar doutor também. O primeiro nome é óbvio. E o último nome é a mesma coisa. Você até pode colocar o nome completo, mas é ideal que coloque só o último mesmo quando está sendo pedido. Prontinho. Esse e-mail address seria o e-mail do coordenador. É aqui que fica o pulo do gato, porque qual que é o negócio? Como nós não podemos fazer o formulário online, no começo a gente até podia, só que depois eles falaram para a gente mudar, a gente teve que fazer ele offline. Certo, mas como que a gente fez isso? A gente não colocou nada no campo de e-mail. Caso você coloque, vai ser enviado um e-mail para tal pessoa com todas as informações do que ela precisa fazer em seguida. Então, se dessa vez for para fazer offline, você coloca o e-mail do seu coordenador aqui e clica em Send Invite. Ótimo, acabou. É a única coisa que você precisa fazer nessa etapa. Vai ser sorte do edital de vocês, na verdade. Caso seja necessário que seja imprimido o registro offline e mostrado para o coordenador, então você tem que deixar o e-mail em branco, não pode escrever nada aqui. No caso, se deixou em branco, você vai clicar em Send Invite. Eu vou tratar do offline mesmo, porque o online é só você clicar em Send Invite também e acabou o problema, terminou essa etapa. Então, clicando em Send Invite, ele vai aparecer o type aqui embaixo, Register, o name, que é o nome que você colocou, o e-mail. Se online vai aparecer o e-mail aqui certinho, se offline vai aparecer, não vai ter nada. Status vai ser offline quando você não colocou nenhum e-mail, quando você quer fazer ele offline. E quando ele estiver online, ele vai mostrar aí se o coordenador recebeu, se ele já respondeu, qual que é a situação que está acontecendo com o coordenador em si. E aqui do lado vai ter essa lixeirinha para você excluir o pedido. Caso você queira colocar de outro, caso você tenha errado alguma coisa ou queira colocar outra pessoa no lugar, qualquer coisa do tipo. Tudo bem. Então agora a gente vai para a parte 2. Só antes de partir para a parte 2, depois que você tiver terminado, na parte aqui na abinha do Register, vai aparecer quando você convidou a tal pessoa, a maneira que você convidou. Se tiver offline vai aparecer uma plaquinha aqui de atenção falando que ele é offline form no caso, e vão aparecer o número de Register Report que você fez e o número de Academic Evaluation também. Então agora a gente passa para a parte 2, que é a da análise do offline form e do Register Report.
Certo, então agora é a parte 2 e eu vou mostrar para vocês o que faz a partir do modelo offline, como que vocês vão preencher ele e tudo mais. No caso, vocês geraram um modelo offline, ou online no caso, mas aí já acabou o problema, já não tem mais o que fazer. No offline, depois da advertência aqui, que vai aparecer o offline form em azul, se você clicar nele, você vai baixar o arquivo que você precisa entregar para o seu coordenador para você receber, para você completar, preencher o documento direitinho. Então você clica nele, ele vai começar a baixar alguma coisa, e caso ele dê peça para continuar, você continua, que não tem problema nenhum. E aí vai terminar depois de um tempinho, você clica para abrir, e vai aparecer isso aqui, o arquivo em si. O que você tem que olhar nesse arquivo? Primeira coisa, se os seus dados estão bem colocados. Por exemplo, no cabeçalho vai aparecer seu nome completo, primeiro sobrenome e depois o primeiro nome. Daí vai aparecer em qual o seu tipo de... o que você está fazendo, por exemplo, TR, que é Transfer Alumni, algum tipo de coisa, sua data de nascimento, o seu CEEB, que no caso é uma espécie de identidade que as universidades têm, mas aqui no Brasil só tem a USP e a que o pai estuda lá no sul, que eu não vou lembrar o nome de maneira alguma agora. Depois vai ter o CAID, que é Common Application ID, identidade do Common, que aí aparece um numerão, e o status do FERPA, que é, por exemplo, Waived, ou no caso Non-Waived, que na verdade nem seria possível estar aí. Então, de toda forma, ele vai ter que estar Waived quando você gerar esse arquivo. No Common Application, a primeira parte vai ser a primeira partezinha dele vai ser das informações do coordenador. Então, ele vai ter que preencher Official Name e Title, por exemplo, Doutor Raja Casablanca, que seria o que ele colocaria aqui. É o título dele primeiro e depois o nome, oficial, nome completo. Isso aqui pode ser preenchido nos moldes de brasileiros, em português. E-mail e phone, ele colocaria o e-mail dele normal e depois o telefone. Telefone mais 55, código diário e o telefone normal. Website profile, ele pode colocar um website que ele próprio tem, que ele próprio administra, ou então ele pode colocar o próprio website do Lattes dele, do Lattes. Institution ou CEEB, no caso ele teria que colocar instituição, a não ser que ele seja da USP mesmo, ele coloca o nome da instituição e depois o código dela do CWB, se tiver. Se não tiver, deixa em branco mesmo. E address, ele coloca o endereço nos moldes brasileiros. Mas tipo, idealmente o endereço da universidade, não o endereço da casa dele. Depois disso vem a parte do Academics. Aqui que é mais complicado um pouquinho, porque tem o Class Rank, o Cumulative GPA, o Highest GPA e o Graduation. O que é o Class Rank? Class Rank é a classificação da sala. Sua sala vai ter um número de alunos e esse número de alunos vai ser classificado de acordo com a nota deles. Então o primeiro campo que você vai colocar aqui vai ser o seu ranking. O ranking que você está, por exemplo, eu sou o terceiro melhor da sala. Então você coloca aqui, terceiro melhor, ou third no caso, class size, o tamanho da sala. Por exemplo, 60 alunos, você coloca 60, o número 60. Covering a period from, aí você coloca a data tal até data tal, que é, por exemplo, a data que você começou o curso até a data que você está atualmente. Aí ele vai perguntar se o ranking ele é linear ou não. No caso, se, por exemplo, esse weighted que ele pede aqui é como se fosse o TRI do Enem, que não é exatamente uma... Por exemplo, ele pega a maior nota do aluno e baseado nisso ele vai fazer uma distribuição sobre essa nota. Então, tipo, o 100% não necessariamente é 100%. Já o unweighted, ele é linear. Por exemplo, tem de 0 a 100, e aí o aluno que tiver 80, ele tem 80 independentemente do resto dos alunos. Depois, geralmente, isso daí fica mais a critério do coordenador mesmo, o que ele vai colocar, como que funciona a universidade e tudo mais. Se ele não tiver muita certeza, eu recomendo que vocês marquem o unweighted. Mas fica a critério do coordenador, é melhor que ele próprio decida como que ele vai colocar isso. E aí no fim do Class Rank pede quantos mais estudantes eles compartilham desse ranking com você. Por exemplo, eu tenho outro cara na minha sala que ele é terceiro. Aí você coloca uma pessoa
uma pessoa nesse campo. O Cumulative GPA é a sua nota. É a sua nota nua e crua. Então você coloca, por exemplo, vamos supor que sua universidade sua nota seja 7 numa universidade que vai de 0 a 10. Então no primeiro campo você vai colocar 7 on a 10 scale, por exemplo, 0-10 ou só 10 mesmo. Covering a period from aí de tal data a tal data, que você entrou até que você está cursando atualmente. O GPA é a mesma coisa, fica a critério do seu coordenador, apesar de que geralmente a unweighted é o mais correto, mas fica a critério dele. E the school's passing mark é a nota de corte, por exemplo, 60 em algumas universidades, 50 em outras, 70 em algumas e por aí vai. Depende muito da sua universidade isso. Seu coordenador provavelmente vai saber esse tipo de informação também. Daí o Highest GPA é quem tem o maior coeficiente, IRA, CR, GPA mesmo. Então pega a pessoa que tem a maior nota da sua sala e coloca aí, que é a média. E Graduation é a data esperada de quando você vai se graduar, quando que vai terminar a sua graduação. Esses 4 daqui são os mais chatinhos de lidar, principalmente essa questão do weighted e unweighted, que deu muita confusão no 143. Depois disso vem a etapa do evaluation. Evaluation é tranquilo, tipo, a pessoa que está se aplicando está em bons termos com a universidade? Sim. Se não, sim ou não. Isso daqui também é o coordenador que marca, mas o ideal, lógico, é que seja sim, sim, não, não. Isso, seria sim, sim, não e não. Esses 4 aqui, porque esse aqui pergunta se você está bem, esse aqui se você está apto a voltar, esse aqui se você fez alguma merda, então não, no caso assim, você foi responsável por alguma violação disciplinar na sua escola. E esse aqui, se o coordenador ele conhece de alguma convicção que o aluno teve de algum crime. Então, no caso, sim, sim, não, não. Aqui está falando que se ele tiver respondido sim para alguma dessas duas, para ele justificar numa folha de papel separada. Então, tomara que isso não aconteça, tomara que seja não nas duas. Na penúltima parte, ele dá o quão forte, digamos, ele recomenda o aluno para esse programa. A primeira opção seria que ele não tem nenhuma base para falar isso. A segunda seria com reservas, que é tipo, eu me abstenho um pouco de falar a respeito disso. Fairly strongly seria bem, sim, recomendo até bem para ele ir, que você acha que seria uma boa ideia e tudo mais. Strongly é que ele acha que realmente é uma ótima ideia o aluno ir, que ele vai aproveitar bastante, vai aprender muito, vai trazer coisas boas para o país. Enthusiastically é que o cara foi feito para fazer um intercâmbio, então manda ele para fora e vai com Deus. É basicamente isso. Então, bem, depois disso vem a assinatura, ele coloca a assinatura bonitinha dele aqui. E aí, no caso de ser offline, ele vai te entregar isso preenchido à mão ou digitalmente, ele que escolhe, apesar de que a assinatura tem que ser à mão. E aí você digitaliza, manda para o IAI depois, coloca no caso você só vai mandar para o IAI mesmo. E se for online, ele vai mandar isso tudo direto para o IAI sem nenhum problema. Aí você confere aqui no rodapé também se está tudo certinho, seu nome, qual que é o documento, o RR, data de nascimento, CWB e o CAID, no caso, um númerozinho aqui bonito. E tá pronto o seu RR. Depois disso você pode esfriar a cabeça com isso e esquentar a cabeça com os próximos processos. Então, é basicamente isso. Um prazer ajudar vocês. Quando vocês precisarem é só me contatar. Eu tô lá no grupo. Boa sorte me achando. Um grande abraço e boa sorte no Common Application de vocês. Até mais.